Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e hoje nós vamos falar do campo elétrico e do potencial elétrico. Vamos definir o campo elétrico. O que vem a ser o campo elétrico? O campo elétrico é uma região do espaço que foi modificada, que foi alterada pela presença de um corpo eletrizado, pela presença de uma carga elétrica. Então vamos observar na tela aí uma região de campo elétrico. Nós temos aí uma carga. E observe então que em volta dessa carga nós temos aí uma região que foi alterada devido à presença dessa carga. Então esse corpo que está eletrizado nós vamos chamar de carga-fonte e em torno dessa carga-fonte existe aí a região alterada que nós vamos chamar então de campo elétrico. Esse campo elétrico nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, ao campo gravitacional de um planeta. Você tem lá o planeta, em volta, ao redor desse planeta, existe uma região que foi também modificada pela presença do planeta. E essa região nós chamamos de campo gravitacional. Lá na carga elétrica, em volta da carga elétrica, nós vamos chamar de campo elétrico. Quando nós pegamos uma carguinha de prova, um corpo eletrizado, e que nós vamos chamar a partir de agora de carga de prova, e colocamos nessa região, ele passa a sofrer a ação de uma força, que é aquela força eletrostática que nós definimos. Isso se deve então à presença dessa região alterada, à presença desse corpo que altera essa região, que altera a região em sua volta, essa carga elétrica que nós chamamos de carga-fonte. Observe então o vetor que vai representar essa nossa região alterada pela carga, que nós vamos chamar então de vetor campo elétrico. Então nós temos aí a região que foi alterada pela carga elétrica, que nós chamamos de campo elétrico, e quando nós colocamos então nossa carga de prova, olha aí, surge a força eletrostática. Essa força eletrostática pode ser calculada agora de uma outra forma, é dada pelo produto da carga de prova que aí está, pela intensidade do vetor campo elétrico que vai então agora representar essa região de campo aí. Esse vetor campo elétrico, então, é dado pela relação entre a força elétrica ou força eletrostática pela unidade de carga. No sistema internacional, essa unidade de campo elétrico será dada provisoriamente por Newton por Coulomb. Então, unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Percebemos ainda que se essa carga de prova for positiva, nós vamos ter a força elétrica ou a força eletrostática e o campo, o vetor campo elétrico, no mesmo sentido e na mesma direção. Se a carga de prova for negativa, nós vamos ter então a força elétrica e o campo elétrico em sentidos opostos, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então nós vimos aí a definição do vetor campo elétrico, que vai representar o nosso campo. E mesmo aparecendo a carga lá na equação do campo, nós vamos ver que o campo elétrico, esse vetor campo elétrico, ele não depende da carga. Observe comigo a nova relação então do vetor campo elétrico. Lembrando então que a força eletrostática é dada pelo produto da constante eletrostática, K0, ainda pelo produto dos módulos das cargas e dividido ainda pelo quadrado da distância que separa essas duas cargas, nós podemos substituir naquela equação que nós vimos campo força eletrostática sobre carga, nós vamos trocar essa força eletrostática então pela equação da lei de Coulomb. Então nós temos aí que o campo é dado por K0 vezes o produto dos módulos das cargas dividido por d ao quadrado e dividido ainda pelo módulo da carga Q. Olha, percebam então que a carga vai ser simplificada na equação. E nós temos aí que o campo, então, o vetor campo elétrico em módulo é dado por K0, produto da carga-fonte, dividido pelo quadrado da distância que separa, então, esta carga do ponto considerado. Veja agora que esse ponto não necessariamente tem que ter a presença de uma carga para que ocorra aí o que nós chamamos de campo elétrico. Então nós definimos a equação que vai calcular o módulo do vetor campo elétrico. Percebemos que esse vetor, então, a intensidade desse vetor independe da presença ou não da carga de prova lá no campo elétrico. Nós vamos observar aí que esse campo elétrico ele pode ser um campo de aproximação ou um campo de afastamento. Para isso, então, nós vamos observar esse visual para identificar o sentido do campo elétrico, do vetor campo elétrico. Nós temos aí a carga-fonte positiva e eu vou inicialmente aproximar dessa carga-fonte uma carga de prova também positiva. Sabemos que cargas e sinais iguais se repelem, então essa carga de prova vai sofrer uma força elétrica de repulsão e para a carga de prova positiva nós temos campo e força com mesma direção, mesmo sentido. Por outro lado, quando eu aproximo uma carga negativa dessa carga-fonte, ocorre aí a atração, cargas e sinais opostos se atraem. E nós vamos ter aí a força então de atração dirigida para a carga-fonte.
Mas quando a carga de prova é negativa, sabemos que o campo elétrico e o vetor campo elétrico e a força eletrostática têm sentidos opostos. Percebemos então que nos dois casos, para a carga de prova positiva ou para a carga de prova negativa, o campo elétrico tem o vetor sempre apontando para fora da carga de prova. Então nós temos aí o chamado campo de afastamento. Observe então que para a carga positiva, o nosso campo é de afastamento. A direção desse campo sempre perpendicular à superfície da carga. Se nós fizermos agora o contrário, pegarmos uma carga fonte negativa e aproximarmos dessa carga fonte uma carga de prova positiva, nós vamos ter aí uma força de atração entre elas, e quando a carga de prova é positiva, vetor campo elétrico e força eletrostática têm a mesma direção, o mesmo sentido. Então, olha lá, os dois estão apontando na direção da carga fonte. Se por outro lado eu aproximar uma carga negativa, nós vamos ter aí uma força de repulsão, e neste caso, então, para a carga de prova negativa, nós temos força eletrostática e campo elétrico, seu vetor campo elétrico, com sentidos opostos. Então percebemos que para a carga de prova positiva ou negativa, nós vamos ter aí um campo de aproximação. Então nós vimos aí a possibilidade de um campo de aproximação e um campo de afastamento. Cuidado, não existe campo de atração e campo de repulsão, é aproximação e afastamento. Nós vimos que a relação entre campo e distância também são inversamente proporcionais, ou seja, o vetor campo elétrico em módulo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos relacionar isso graficamente. Veja comigo aí na tela. Então nós temos aí no eixo vertical a representação da intensidade do vetor campo elétrico e no eixo horizontal, representação da distância da carga fonte até um determinado ponto aí do nosso campo elétrico. Com a relação inversamente proporcional, nós temos aquela curva característica, uma hipérbole. E nesse caso, a hipérbole é cúbica, porque lá na equação aparece módulo do vetor campo elétrico inversamente proporcional ao quadrado da distância. E percebam aí que no nosso gráfico a distância não aparece elevada ao quadrado. Então nós vimos aí a definição do vetor campo elétrico, vimos a representação gráfica, tudo isso para uma carga fonte. Mas a gente pode fazer isso para duas cargas, para mais do que duas cargas, e é o que nós vamos fazer agora. Observe então a relação de um campo gerado por duas cargas ou mais do que duas cargas fontes. Então nós temos aí o campo elétrico inicialmente gerado por duas cargas. Eu estou pegando uma carga fonte positiva, uma outra carga fonte negativa e considerando aí um ponto P próximo a essas duas cargas. A distância da primeira carga positiva até o ponto P vou chamar de D1 e a distância da segunda carga ao ponto P chamarei de D2. A primeira carga gera um campo que nós chamamos de campo de afastamento, pois ela é positiva, e a segunda carga um campo de aproximação, pois é uma carga negativa. Então nós temos aí dois vetores, o E1 e o E2. Soma vetorial desses dois campos vai nos dar aí o campo resultante. E este campo resultante pode ser calculado pela lei dos cossenos. Então nós temos aí que o módulo do campo resultante é dado pela raiz quadrada do módulo do primeiro campo elevado ao quadrado, mais o módulo do segundo campo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro campo em módulo multiplicado pelo módulo do segundo campo, vezes o cosseno do ângulo θ. Então esta é a equação que nos permite calcular aí o campo resultante em módulo para soma vetorial aí desses campos gerados por duas cargas. E quando nós temos mais do que duas cargas? Para N cargas. Então, para cada uma dessas cargas, olha aí, nós vamos ter uma distância até o ponto P considerado. Então, nós vamos ter todos esses vetores, olha lá, considerando essas N cargas, temos aí carga 1 gera um campo E1, carga 2 gera um campo E2, carga 3 gera um campo E3, e a carga N, a enésima carga, gera um campo EN. O campo resultante, então, é a soma vetorial de todos esses campos gerados pelas cargas que estão aí próximas a este ponto P. Então, o campo resultante é o somatório vetorial de todos os campos gerados pelas cargas. ER igual, então, a campo E1 mais o campo E2 mais o campo E3 até o enésimo campo somado aí. Uma outra relação importante que aparece aí no nosso campo elétrico é a chamada energia potencial, que vai proporcionar também o cálculo do potencial elétrico. Energia potencial nós podemos definir e é isso que nós vamos fazer agora. Perceba comigo aí a definição de energia potencial.
Então nós temos a energia potencial entre duas cargas como sendo dada pelo produto da constante eletrostática do meio que envolve essas duas cargas, produto das cargas, nós temos a carga Qzão e a carga Qzinho, e dividido aí pela distância que separa essas duas cargas. O potencial elétrico é definido como sendo a relação entre essa energia potencial por unidade de carga. Então nós temos que o potencial é dado pela energia potencial dividido pela carga Qzinho, onde energia potencial é dada em joule e o potencial elétrico é dado em volt. Se nós substituirmos a energia potencial por K0 Qzão Qzinho sobre D, aí nessa definição de potencial elétrico, nós temos que o potencial então será dado por K0 Qzão sobre D, ou seja, K0 vezes Q sobre D, e esse potencial, percebam que ele é uma grandeza escalar, podendo ser positivo se a carga for positiva, e negativo se a carga for negativa. Então está definido aí o nosso potencial elétrico, e nós podemos calcular esse potencial também gerado por várias cargas, como nós fizemos para o campo elétrico. Vamos visualizar então esse potencial gerado por várias cargas. Acompanhe comigo aí no visual. Então nós temos aí várias cargas, Q1, Q2, Q3, Q4 até a enésima carga Qn, e essas cargas geram no ponto P um potencial. O potencial resultante lá no ponto P então é o somatório dos potenciais gerados pelas cargas. O potencial de 1 mais o potencial de 2, mais o potencial de 3, mais até o enésimo potencial, mais o potencial de N. Então ficou VR igual V1 mais V2 mais V3 até o Vn. Substituindo então o seu potencial pela expressão já vista, K0 que multiplica Q sobre D, e colocando o K0 em evidência, nós temos que o potencial é dado por K0, que multiplica Q1 sobre D1, mais Q2 sobre D2, mais Q3 sobre D3, até a enésima carga Qn sobre Dn. E para finalizar, nós vamos definir aí o trabalho realizado pela força elétrica quando nós deslocamos uma carguinha dentro de um campo elétrico. Veja comigo aí na tela a definição do trabalho. Então nós temos aí a carga fonte, próxima a ela nós vamos colocar lá no ponto A nossa carga de prova, Qzinho, e nesse ponto A nós temos o potencial VA. Quando nós transportamos essa carga do ponto A para o ponto B, a força elétrica realiza então um trabalho, e esse trabalho realizado pela força elétrica é dado pela diferença entre a energia potencial de A menos a energia potencial em B. Esse trabalho então também pode ser dado pela multiplicação aí da intensidade de carga pela diferença de potencial entre os pontos A e B, portanto Q multiplicado por VA menos VB. Então, pessoal, o que nós tínhamos para ver sobre campo elétrico e potencial elétrico é isso aí. Espero que você tenha aproveitado bastante, bons estudos e até o nosso próximo encontro.